Os absurdos que existem no Brasil. Foi, de certa forma, uma imperícia do Ministério não garantir que essas imagens não fossem apagadas? E eu não sabia disso, que eu não sou gestor de contrato. Lembre que eu sou ministro da Justiça. Eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Por quê? Porque estava em um inquérito que tramita em segredo de justiça. Inquérito esse que eu não conheço. Então, quando a Polícia Federal entrega as imagens, é que vem a notícia que não estavam todas as câmeras. Mas era impossível saber disso. O caso do Felipe Martins, você vai ver os advogados derrubando as teses do Supremo. Caso do Mauro Cid, deu diversos depoimentos à base de ameaças psicológicas. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e que não vai adiantar. Não vai. Deixa um like e um comentário no vídeo para ajudar o canal e vamos ver a palhaçada das autoridades no Brasil. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz isso ao que desse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Sob pena, não só da decretação de prisão, como também a rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Sua filha maior. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser, tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer o que eu sentia. Do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR aceita e ele prende todo mundo. O Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Absurdo que existe no Brasil. O caso do Felipe Martins, você vai ver os advogados derrubando as teses do Supremo.
Caso do Mauro Cid, deu diversos depoimentos à base de ameaças psicológicas. Alexandre de Moraes falou: se você não falar o que a gente quer, vai prender sua mãe, seu pai e a sua filhinha maior. Por que indicamos o ministro Alexandre de Moraes, o Lula e o Flávio Dino como testemunhas no processo da tentativa de golpe? Que de tentativa de golpe não tem nada. Veja, eu jamais indicaria o juiz como testemunha. Ninguém em sã consciência indicaria o juiz para ser testemunha do caso. Mas este caso em específico é completamente diferente de qualquer outro processo no Brasil. Foi a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República que indicaram o ministro Alexandre de Moraes como vítima. Veja, a denúncia assinada pelo Procurador-Geral da República, a autoridade máxima do Ministério Público Federal do Brasil, citou Alexandre de Moraes 43 vezes como vítima. E no processo criminal, a vítima tem que ser ouvida. Até hoje, nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público ouviram a vítima. Então a culpa não é minha. A defesa não indicou Alexandre de Moraes como testemunha. Foi a Polícia Federal e o Ministério Público Federal que indicaram Alexandre de Moraes como vítima. Agora tem que ser ouvido. Precisamos entender, se ele é a vítima, precisamos entender onde ele estava naquele dia. O dia é 15 de dezembro de 2022, diz a denúncia, que o meu cliente estava de campana para atentar contra a vida do ministro Alexandre de Moraes. Temos que saber onde ele estava naquele dia. Estava com segurança, estava sem segurança. Precisamos compreender aquela dinâmica. Por quê? Porque senão pode-se ter crime possível, pode-se ter apenas uma cogitação ou ato preparatório, não iniciou a execução, então não há que se falar em atentado. Muitas coisas devem ser apuradas e só a vítima pode esclarecer. Por isso que nós indicamos Alexandre de Moraes como testemunha para que esclareça as circunstâncias do fato que ele aparece na denúncia do Ministério Público como vítima. Artigo 400 do Código de Processo Penal é que diz que a vítima tem que ser ouvida. Lula, embora presidente da República, aparece na denúncia como vítima também. Diz que seria envenenado em dia específico. Temos que saber, estava no Brasil, não estava no Brasil? Estava onde, em qual restaurante? E Flávio Dino era o chefe máximo da segurança pública do Brasil no 8 de janeiro de 2023. Eu não sabia, e só soube agora, que imagens a Polícia Federal recolheu. Flávio Dino tem muito a esclarecer sobre os procedimentos que o Ministério da Justiça adotou naquele 8 de janeiro contra aquela invasão no STF, no Planalto. Então veja, não é estratégia da defesa de tumultuar esse processo em hipótese alguma. Juiz não pode ser testemunha. Mas esse caso é completamente diferente, porque você tem aqui a vítima, o investigador, o acusador e o juiz na mesma pessoa. Eu não sabia. Quem fez esse balaio todo foi a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Agora, eu só preciso defender o meu cliente. Na sessão passada, nós já temos as mãos queimadas. As nossas intervenções no processo eleitoral deram errado. A defesa do Felipe Martins, ela trouxe 3 grandes barbaridades nesse caso da trama golpista que mostram a fragilidade da acusação da PGR. Nem o Moraes, nem o Supremo Tribunal Federal conseguem explicar essas barbaridades e agora o Felipe Martins se tornou uma pedra no sapato de Alexandre de Moraes. O ditado popular é muito sábio, pessoal, quando fala que o tempo é o senhor da razão. O castelo de cartas do Supremo começa a ruir. E um dos principais motivos para isso é que a defesa do Felipe Martins encontrou na investigação 3 grandes inconsistências, ou melhor dizendo, 3 grandes barbaridades que eu vou mostrar agora para você, e a terceira é a pior de todas. Primeira, a defesa descobriu que o Moraes sabia desde sempre que o Felipe nunca tinha saído do Brasil. A gente está dizendo aqui que o Moraes sabia que ele não tinha saído do Brasil.
e ainda assim prendeu ele usando um falso argumento. Mas ele sabia desde sempre que o Felipe nunca tinha viajado, ou seja, estamos falando aqui de uma verdadeira fraude processual. O Moraes e a Polícia Federal sabiam que o Felipe jamais tinha viajado. Mesmo assim, a PF pediu a prisão e o Moraes deu. E manteve o Felipe preso por mais de 6 meses, com o que agora parece um objetivo que é muito claro, escancarado, de quebrar o Felipe, de conseguir uma delação premiada contra Bolsonaro. Foi a mesma estratégia que usaram contra o Mauro Cid, para a segunda barbaridade. Não há nada que ligue Felipe Martins à minuta do golpe. No relatório final da Polícia Federal, a investigação apontou que o núcleo jurídico da trama golpista seria supostamente formado por Felipe Martins, pelo padre, vou repetir, padre, José Eduardo de Oliveira, e pelo advogado Amaury Feres Saad. Mas esses dois últimos, eles não foram denunciados pela PGR, enquanto o Felipe foi. Eu até fiquei pensando, será que a PGR vai denunciar o padre dizendo que ele orou pelo golpe? E a terceira é a seguinte, a minuta do golpe contém um erro absurdo que o Felipe Martins jamais cometeria. Que erro é esse, Deltan? Olha, a investigação mostra que no celular do Mauro Cid tinha uma fotografia de 28 de novembro de 2022 de uma das minutas do golpe. Essa minuta, ela cita São Tomás de Aquino e diz que ele seria um filósofo iluminista. Algo que, para quem conhece minimamente filosofia e história, sabe que está errado. Porque o São Tomás de Aquino é um filósofo medieval. Aliás, é considerado o maior filósofo da Idade Média. O iluminismo demoraria ainda séculos para acontecer depois da morte de São Tomás de Aquino. E você sabe quem que saberia disso com toda certeza? Vou contar quem nunca erraria essa informação e mais, quem jamais escreveria algo assim em uma minuta do golpe. E essa pessoa é Felipe Martins. Sabe por quê? Porque ele é formado em filosofia, além de relações internacionais também, pela Universidade de Brasília.